mas finalmente consegui. E o que é tão incrível é que é tão fácil fazê-los. Na verdade, acho muito difícil encontrar cristais de açúcar de rocha nas lojas, então você pode conseguir coisas assim, e basicamente são um aglomerado de açúcar, e geralmente vêm em um palito. Por algum motivo é muito difícil encontrar aqui, mas são tão fáceis de fazer. Então eu vou mostrar para você como fazer. Tudo que você precisa é de água, açúcar e um palito, na verdade. Então o que eu tenho aqui é apenas um palito de bambu normal, e eu vou apenas mergulhá-lo em um pouco de água, porque agora o que eu vou fazer é enrolá-lo em um pouco de açúcar, e isso vai dar uma boa cobertura de açúcar no palito, assim. Na primeira tentativa, eu não realizei essa etapa, e não funcionou muito bem. E eu acho que é porque esses cristais de açúcar são o que atrai os cristais de rocha para realmente crescer, se isso faz sentido. Vou deixar isso secar por alguns minutos. E o que eu tenho aqui é basicamente uma calda de açúcar muito forte. Normalmente, a calda de açúcar que eu uso para embeber bolos tem quantidades iguais de açúcar e água, mas essa é na verdade uma parte de água, 3 partes de açúcar. Então eu uso 300 gramas de açúcar e 100 gramas de água. Basta usar qualquer quantidade, levar ao fogo até o açúcar dissolver e formar um líquido transparente. E então você deixa esfriar. Esse é outro ponto crucial, pois sem esfriar, então coloque o palito dentro, o açúcar derrete. Então, o que eu também tenho é um recipiente longo, e tudo o que vou fazer é despejar a calda de açúcar no recipiente. Possivelmente poderia ter usado mais, mas estou só demonstrando para você. E o que eu tenho aqui é uma vareta, e basicamente vou inserir o palito. E o que eu quero é alguns centímetros ou até uma polegada do fundo para que ele flutue. Então, em vez de apenas enfiar o palito e deixá-lo, é aqui que a vareta se torna útil. Então, vou colocá-lo para que esteja bem seguro na vareta. E então vou apenas medir onde o palito alcança se estiver apoiado no topo do pote. Então, creio que essa quantidade é boa. E então, tudo o que vou fazer é inserir o palito na água com açúcar. Verifique se não está tocando o fundo, o que não está, e é isso. Agora, tudo o que precisa é esperar. Os cristais de açúcar começam a se formar em dias. Porém, é recomendado deixar por 5 a 7 dias para obter uma boa quantidade. Então, o que eu tenho aqui é um que eu fiz antes, o que eu sempre quis dizer. Agora, eu realmente pensei que isso iria crescer muito mais, mas não cresceu. Porém, quero apenas exibir como fica após alguns dias. Eu poderia deixar por mais 2 dias, pois os cristais começam a se formar. Mas quero mostrar o estágio atual. E o que pode começar a acontecer é que há uma superfície de açúcar que você só precisa quebrar. É quase uma camada de gelo. E você pode realmente ver que os cristais de açúcar começaram a crescer ao longo do palito. Novamente, isso não cresceu o suficiente. Então talvez seja ruim recolocá-lo. Acredito que deveria deixá-lo totalmente intacto. Ops, estava ansiosa para mostrar este tutorial, já tinha alguns preparados de qualquer forma. Vou recolocar isso e agir como se nunca tivesse tocado. O que você vai conseguir são grandes cristais como este. Agora, alguns desses foram dos meus experimentos que deram errado. Estes apenas se desenvolveram na superfície. Mas como estou colocando-os em um bolo, não me importei que eles não ficaram no palito, pois vou quebrá-los de qualquer maneira. Portanto, desde que eu obtenha alguns aglomerados de cristais de açúcar, estou satisfeita. Então, eu tenho alguns pedaços menores e alguns pedaços maiores. E isso é mais do que suficiente para decorar o bolo. Então, tente isso. E se você tiver alguma dica, por favor, me envie. Porque por algum motivo, mesmo sendo a tarefa mais simples do nível escolar, eu poderia fazer tudo, menos cultivar cristais de açúcar corretamente. Portanto, se deseja fazer um bolo de geodo com seus cristais de açúcar caseiros, cultive-os antecipadamente. Mas eu vou buscar meu bolo e começar a decorá-lo. Então, cultivei meus cristais. Eles estão prontos para usar. Eu os coloquei de lado. Mas antes de colocá-los no bolo, eu só quero cobrir o bolo com uma camada normal de creme de manteiga. Cobri meu bolo de 6 polegadas com migalhas no creme de manteiga de merengue suíço. Pode notar que ele é bem alto. É porque multipliquei a receita do bolo por 1,5. Portanto, minha receita de bolo, se você já a fez, sabe que é fácil e também fácil de ser multiplicada. Se multiplicar a receita por 1,5, conforme as quantidades que escrevi abaixo, terá um bolo mais alto. É isso. Então, o que eu vou fazer é realmente cobrir o bolo de branco e depois eu tenho algumas cores rosa e roxa e vou criar um efeito de aquarela. Então, primeiro vou passar uma camada de creme de manteiga branco nas bordas. Aplique uma camada generosa de creme de manteiga.
e também no topo. E agora vou passar com o meu raspador lateral para deixar esses lados bem retos. E como vou adicionar a cor, na verdade não vou aperfeiçoar os lados neste momento. Estágio. E agora vou adicionar pedaços de rosa e roxo e vou preencher as lacunas que normalmente preencheria com creme de manteiga branco se fosse mantê-lo branco. Desejando adicionar o efeito de aquarela, é um bom pretexto para introduzir a cor agora. Então, vou ver onde precisa ser preenchido com creme de manteiga e adicionar pequenos toques de rosa. E então o mesmo com o roxo. E também alguns pedaços no topo. E agora vou espalhar o topo. E agora vou voltar com minha espátula e isso vai misturar esses rosas e roxos com o branco. E é bom ter o branco ainda aparecendo, por isso eu aplico uma camada branca antes de adicionar as cores. E você obviamente pode fazer qualquer design que quiser com o buttercream, mas eu acho que a mistura dos rosas e roxos vai combinar muito bem com o efeito de geodo. Isso parece muito bom. Eu amo a mistura sutil de cores aqui. Agora, como não vou fazer pingos neste bolo, quero um canto bem afiado no topo. Então vou recolocá-lo em um local frio. Geladeira para o buttercream endurecer. Então eu posso cortá-lo e fazer alguns cantos bem afiados. Então, o buttercream esfriou e está bem firme, o que significa que posso cortar o buttercream para obter esses cantos lindos e afiados. Eu só tenho uma faca aqui e vou devagar ao redor da borda cortando o excesso de buttercream. E então, se precisar, você sempre pode corrigir alguns pequenos pedaços com um pouco de buttercream e depois apenas arrumar os cantos novamente com a espátula. E então eu também vou apenas arrumar a base do bolo, limpando qualquer buttercream borrado na parte inferior. Limpe a base do seu bolo quando ele estiver frio para evitar acidentes. Você não quer marcas de dedos nele. Então agora é hora de criar o efeito de geodo. Quando fiz isso pela primeira vez, achei muito estranho cortar o bolo, mas você tem que fazer o que tem que fazer, não é? Então você precisa decidir de onde quer que essa coisa de cristal de geodo apareça. Como sempre, escolha seu lado. Sinceramente, estou completamente satisfeita com este bolo, então vou cortar aqui. Se encontrar uma bolha de ar que não vai embora, corte-a. Há sempre lugar para ocultar erros. Então o que eu vou começar a fazer é cortar o topo. Vou cortar uma espécie de forma triangular e é melhor retirar cada pedaço à medida que corta, apenas para ficar mais claro para você. E agora vou fazer o geodo descer pela lateral do bolo. Então vou marcá-lo primeiro, só para saber onde estou cortando. E agora usaremos isso como guia para cortar. E uma vez que você fez esse corte inicial, então você pode decidir se quer remodelá-lo ou torná-lo mais largo, ou talvez aqui meio que apenas abrir esse primeiro V, como eu vou fazer agora. É agradável ver o interior do meu bolo, que geralmente dou a outros. É bom e uniforme. E a última coisa que vou fazer é apenas arredondar o topo, porque é bastante reto no momento. Então vou esculpir isso um pouco mais. Então eu tenho uma tigela de sobras de bolo que vou comer mais tarde, e agora o que vou fazer é espalhar buttercream nas laterais do bolo, porque é onde os cristais de açúcar vão grudar. E não importa muito a cor que você escolher, mas vou ficar com o branco, porque alguns dos cristais vão permanecer brancos. E como o açúcar é meio transparente, você pode ver alguma cor aparecendo se for de outra cor. E você quer bastante buttercream ali, não apenas para deixar o bolo novamente hermético e fresco, mas os cristais de açúcar vão grudar nele, então precisa ser uma camada bem grossa. E à medida que espalhamos o buttercream, você notará que haverá uma borda de buttercream em torno dessa lacuna. Agora você pode se livrar dele se quiser,
mas eu vou mantê-lo lá e depois pintá-lo de ouro no final. Eu acho que é um efeito muito bonito. Então, contanto que não seja demais, vai ficar realmente lindo, porque é quase como se os cristais de açúcar estivessem escapando do bolo. E então eu tenho meus cristais de açúcar aqui. Agora, como eu disse, eu tinha pedaços maiores e você pode continuar com pedaços maiores, mas eu realmente gosto do visual agrupado de pedaços menores. Então vou quebrar alguns desses em pedaços menores e então é só uma questão de colocá-los. E você quer tentar preencher o máximo de lacunas possível para que esteja realmente compactado. E eu quase vou criar uma borda com os pedaços menores. Então, uma vez que toda a área foi coberta com os cristais, agora vou colocá-la de volta na geladeira para que os cristais tenham a chance de se fixar contra o buttercream, porque a próxima etapa é pintar sobre os cristais para criar um efeito de sombreamento e se ainda estiver macio no buttercream, então pode se mover um pouco, então vou apenas dar um pouco de segurança extra. Então, eu deixei o bolo esfriando na geladeira por cerca de 5 a 10 minutos e posso sentir que os cristais de açúcar estão bem firmes no bolo. Então agora é hora de sombrear os cristais não apenas para fazê-los se destacar, mas para dar a ilusão de que estão realmente profundos dentro do bolo, mesmo que tenhamos cortado apenas um pouco. Então, o que vou fazer é pegar um pouco de corante alimentar em gel e colocá-lo em um recipiente e escolhi o roxo porque acho que o roxo se destacará mais do que o rosa. E o que tenho aqui é um pouco de vodka. A primeira vez que fiz isso, na verdade fiz com água, pensando apenas em diluir o corante alimentar, mas acabou escorrendo pelo bolo e pela água. Não evapora tão facilmente quanto a vodka. Acredito que você também possa fazer isso com suco de limão. Eu não tentei, então se não funcionar, já te dei meu aviso. Então eu vou apenas diluir muito levemente porque ainda quero que a cor fique escura e então misturar tudo. Então agora vou colocar essa cor escura no meio de onde estão os cristais de açúcar, porque é onde a parte mais profunda está, e assim que eu colocar a cor, você pode começar a ver as texturas dos cristais. Assim. Então você já pode ver como apenas colocar a cor escura no meio dá a ilusão de quão profundamente os cristais penetram no bolo. Agora vou adicionar um pouco mais de vodka à cor, o que vai diluir um pouco mais a cor, misturar isso, e então vou fazer outra camada ao redor da área escura, e desta vez será um pouco mais clara. Basicamente, estamos aos poucos, clareando o roxo à medida que saímos do centro. Mais um pouco de vodka, não se preocupe, o bolo não tem gosto de vodka. Logo você não vai ficar bêbado. Agora vou contornar o tom médio de roxo com este tom mais claro. Como parte do buttercream está visível, estou pintando sobre ele também, por isso é crucial mantê-lo bem refrigerado antes disso. E então um pouco mais de vodka. Então você pode ver o quão escuro estava no início, e agora o roxo está muito mais claro. E então a última camada, eu quero que seja o mais clara possível, e vou contornar a parte mais externa dos cristais de açúcar com essa tonalidade mais clara. Então, se a cor começar a vazar, pegue um pouco de papel toalha e seque. E isso não deve afetar o creme de manteiga por baixo, porque o creme de manteiga está bem frio. Então, não só criei esse efeito de sombreamento, como também realcei a textura dos cristais de açúcar, porque não era tão aparente quando os cristais ainda estavam transparentes. Então, o que eu quero fazer é realmente dar aos cristais uma borda dourada. Vou contornar a parte inferior, mas preciso refrigerar o bolo para firmar o chantilly. Então, para preparar a tinta dourada para contornar o exterior, você pode usar tinta dourada pronta, mas eu vou fazer o que costumo fazer e misturar um pouco de pó brilhante com vodka. Apenas uma pequena quantidade de vodka desta vez e misturo até obter a consistência correta. Então comece com isso. Agora tudo o que vou fazer é contornar o exterior dos cristais e pintar o buttercream de ouro. Te chama a atenção para a parte do geodo, que é o que esse bolo todo é.
E também significa que você não precisa fazer tantas outras decorações em cima disso. Você pode deixar como está. Mas como sou eu, e também tenho alguns beijos de merengue sobrando, vou fazer um pouco de confeitaria aqui atrás e depois alguns beijos. Mas não acho que signifique muito, porque isso vai ser o centro. Ficam lindas em cima do bolo. E pronto, é assim que você faz um bolo geode. Então, uma das tendências de bolo mais populares no último ano, ensinei como fazer seus cristais de açúcar, o que é ainda mais legal. Se você tentar, por favor me marque em @bolosdageorgia no Instagram, porque eu adoro ver suas criações. Por favor, inscreva-se no meu canal se ainda não o fez. Curta este vídeo e comente abaixo.